Agora a gente vai abordar a energia do oscilador harmônico simples. A energia mecânica está associada a um sistema na qual uma partícula sofre um movimento harmônico simples. Então, como nesse caso, né, que a gente já vinha estudando. Então, num sistema massa-mola, né, horizontal, oscilando, no caso aqui sem atrito. Tá? Como ele não tem atrito, esse é um sistema isolado. Consequentemente, o que vocês já tinham visto isso lá em Física 1, que num sistema isolado, né, a energia mecânica total, ela permanece constante. Não há perda de energia através de atrito, por calor, enfim. Tá? Então, a energia mecânica total permanece a mesma. Então, essa energia mecânica ela vai ser constituída por energia potencial e por energia cinética. Tá? Então, vamos tratar primeiro aqui da energia cinética. Então, a energia cinética, né, a gente pode obter, né, através lá da velocidade que você tinha do movimento harmônico simples. Então, eu sei que a energia cinética é igual a meio de mv ao quadrado. Tá? Isso vocês já estão cansados de saber. Essa velocidade é a velocidade do sistema massa-mola, que a gente já viu que essa velocidade é igual a velocidade angular, vezes a amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ. Como aqui a velocidade é ao quadrado, né? Então eu tenho que levar ao quadrado aqueles termos. Então vai ficar meio da massa, velocidade angular ou frequência angular ao quadrado, amplitude ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ. Tá? E aqui eu estou supondo, né, que essa mola ele não tem a massa, né? Então a massa toda proveniente desse sistema é proveniente do bloco. Tá? Então essa massinha aqui seria do bloco. Já a energia potencial elástica você pode obter através daquela fórmula que vocês também já viram lá em Física 1, que é meio de kx ao quadrado, onde k é a constante da mola. Tá? X é a posição, né, que eu tenho desse sistema. Lembrando, então, que a gente já tinha visto que a posição vai ser igual a amplitude vezes cosseno de ômega t mais φ. Como essa posição está elevada ao quadrado, né? Então eu não tenho que elevar esses termos ao quadrado. Então eu vou ter que energia potencial igual a meio de K A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Então eu teria que essa minha energia cinética e essa aqui é a minha energia potencial elástica, né, desse sistema massa-mola horizontal. O que eu posso observar pelas equações, né, é que tanto a energia cinética como a energia potencial, no caso, eles vão ser valores positivos ou igual a zero. Tá? Aqui no caso da energia cinética, que eu tenho esse ômega ao quadrado, né, eu posso substituir, né, pelo seu valor de K sobre M. Então aí eu conseguiria eliminar essa massa, né? E aqui ficaria meio então de K ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ. Muito bem. Então a energia total ele vai ter que ser a soma, né, da energia cinética e a energia potencial. Então vamos verificar aqui a energia total do sistema, tá? Desse sistema harmônico simples. Então eu tenho aqui a energia total, que é a minha energia mecânica, que vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial. Isso então seria a soma, né, dessas duas equações. Então eu vou ter aqui esse resultado, né, meio de K ao quadrado, abre cochetes, seno ao quadrado de ômega t mais φ, mais cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, fecha cochetes. Agora, aqui eu tenho seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado. Então, se vocês lembrarem lá, né, das propriedades de identidade, então eu sei que seno ao quadrado de um ângulo, né, mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai ser igual a 1. Sendo assim, essa parte entre os cochetes vai ser igual ao valor igual a 1. Consequentemente, eu vou ter que a minha energia, tá, total, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a meio de K vezes A ao quadrado. Então, vai ser igual a meio da constante da mola vezes a amplitude elevada ao quadrado. A energia mecânica total vai ser constante, então em todos os momentos a energia total é E igual a meio de K A ao quadrado. Isso lembrando no caso de que eu não tenha atrito, né, no sistema, e não existe perdas, né, por atrito, ou não tenha algum tipo de amortecimento. E essa energia total, né, ela é proporcional ao quadrado dessa amplitude.
E a energia está sendo continuamente transferida entre a energia potencial armazenada na mola, né, e a energia cinética do bloco. Então aqui eu tenho a energia potencial apresentada por essa cor meio alaranjada e a energia cinética nessa cor azul. Tá? Então perceba, enquanto a energia potencial é máxima, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter uma energia cinética mínima, ou seja, eu tenho a velocidade igual a zero. Tá? Então significa que eu tenho uma mola, né? Ele totalmente comprimida ou totalmente distendida. E já quando eu tenho aqui uma velocidade máxima, né, que seria nesse ponto. Tá? Então, tem uma máxima velocidade. Então, essa máxima velocidade está ocorrendo quando o sistema está passando pelo seu ponto de equilíbrio. Né? Naquele ponto de equilíbrio, então, tem velocidade máxima e a energia potencial elástica da mola é zero. Né? Então, eu tenho aqui uma energia potencial igual a zero. Aqui eu tenho um gráfico de energia potencial e cinética, né, ao longo do tempo. Então eles vão tendo essa troca entre máximos e mínimos. Né? Agora, em todo caso, perceba, se eu traçar aqui uma linha horizontal, né, e somar, ou no caso da energia potencial e elástica, ele sempre vai ser o mesmo, ele sempre vai ter o mesmo valor. Né? Então nesse ponto eu só vou ter energia potencial, aqui eu só vou ter energia cinética, mas, por exemplo, nesse ponto eu vou ter a contribuição tanto da energia potencial e a cinética. E a soma das duas tinha que dar essa mesma linha horizontal que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Através desse pointer vermelho. Tá? Então, a soma das energias potenciais cinéticas sempre vai ter que ser igual a meio de K amplitude ao quadrado. Aqui eu tenho um gráfico, né, de energia potencial e cinética, agora só mudando aqui no eixo horizontal. Né? No caso aqui eu tenho uma relação de posição. E essa posição ele vai ser de menos amplitude até mais amplitude. Tá? E eu também posso ver, né, que a energia está continuamente sendo transformada, né, em energia potencial elástica, né, armazenada na mola, em energia cinética. Tá? E também a soma, né, de energia potencial e mais energia cinética, né, a soma das duas sempre vai ter que ser igual a meio de K ao quadrado. Então, por exemplo, aqui quando eu tenho a mola totalmente comprimida, então eu vou ter uma velocidade igual a zero, consequentemente eu tenho uma energia cinética igual a zero, no entanto eu tenho uma energia potencial elástica máxima. Tá? Conforme eu vou passando pelo seu ponto de equilíbrio, né, chegando próximo ao seu ponto de equilíbrio, eu percebo que essa energia potencial da mola vai diminuindo, a energia cinética vai aumentando. No ponto de equilíbrio, né, eu tenho a máxima velocidade, consequentemente eu tenho uma energia cinética máxima e uma energia potencial elástica igual a zero. A partir do momento que ele passa do ponto de equilíbrio, né, então a mola está começando a ser distendida, então eu vou começar a ter um aumento da energia potencial, uma diminuição da velocidade. Quando eu tenho a máxima distensão, eu tenho aqui a energia potencial máxima, né, no caso novamente, e a velocidade igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, eu tenho uma energia cinética mínima, né, ou igual a zero. Né? Então, aqui você perceba que a energia potencial elástica está sendo transformada em energia cinética. Né? E a soma das duas, eu sempre vai ser igual a meio de Ka ao quadrado. A energia total vai permanecer a mesma. Então, o que a gente viu nos últimos dois slides, vocês podem trabalhar um pouco nesse simulador desse link, tá? Que está aqui embaixo. Então, nesse simulador, eu posso escolher, né, primeiro uma das animações. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com essa animação 1, onde aqui eu tenho um sistema massa-mola, né? E aqui eu tenho um gráfico de energia em relação à posição. E aqui ele vai me mostrar em azul a energia potencial e em verde a energia cinética. Então, colocando aqui para funcionar, né? Então, perceba, né? Então, aqui eu tenho a posição e aqui eu tenho a questão da barra de energia. Então, conforme essa mola, né, sistema massa-mola, ela começa a se distender ou comprimir, eu vejo como que está variando a questão da energia cinética, tá? E a potencial. Então perceba que aqui no ponto central, né, seria aquele meu ponto de equilíbrio do sistema massa-mola, vai ser quando tem a máxima velocidade e, consequentemente, a máxima energia cinética. E já nos pontos que eu tenho a máxima distensão
ou a máxima compressão, eu vou ter a máxima energia potencial e, consequentemente, tenho velocidade igual a zero, então eu tenho a mínima energia cinética. Tá? Então, por exemplo, se eu vou dar um pause mais ou menos por aqui, tá? Nessa situação, onde eu tenho uma situação que eu estou passando pelo ponto de equilíbrio, então onde eu tenho a velocidade máxima, então a energia cinética máxima, tá? Vamos colocar aqui novamente para funcionar. Aqui, deixa eu avançar aqui passo a passo. Então, nessa situação é onde eu tenho a máxima distensão da mola, tá? Então, momentaneamente essa mola vai estar parada, né? Vai estar em repouso, então tem uma energia cinética mínima e uma energia potencial máxima, tá? Então aqui, voltando a funcionar esse sistema. Aqui, variando a energia em relação à posição, né? De uma máxima entre a amplitude positiva, né? Máxima, e amplitude positiva negativa máxima, né? Então menos A até mais A. Ok, agora vamos aqui para a animação número 2. Já na animação número 2 eu tenho a energia em função do tempo. Tá? Então aqui eu também percebo que quando eu tenho uma máxima distensão, né, da mola ou uma máxima compressão, eu vou ter energias potenciais máximas, né? Já quando ele passa pelo ponto de equilíbrio, eu tenho uma energia cinética máxima. Tá? E, obviamente, como no caso anterior, a soma da energia cinética com potencial, ele sempre tem que estar no mesmo patamar, tá? A soma das duas. Então aqui também seria uma situação onde eu poderia verificar de maneira, através da simulação, aquilo que a gente viu nos slides anteriores. Aqui eu tenho uma figura, né, onde eu tenho a representação do movimento harmônico simples de um sistema massa-mola horizontal. Aqui eu tenho uma representação de barras, né, de energia cinética, potencial e energia total em cada uma dessas situações. E aqui uma tabelinha, né, mostrando o tempo, a posição, a velocidade, a aceleração, a energia cinética e a energia potencial. Muito bem. Então vamos analisar aqui alguns casos. Tá? Então aqui seria a situação onde eu tenho a massa, né, eu puxei numa determinada posição, num tempo igual a zero, tá? E eu começo então com essa velocidade igual a zero, né? Porque vou soltá-la, né, com uma velocidade igual a zero. Ela vai ter que ganhar uma força só proveniente da constante da mola aqui, tá? Da força da mola. Ok. Então, num tempo igual a zero, eu tenho uma amplitude, né? Que seria essa posição do qual eu soltei. A velocidade inicial dela vai ser igual a zero. Ela vai ter uma aceleração máxima. Tá? Como que eu soltei essa massa do repouso, né? Então a energia cinética dela vai ser igual a zero e a energia potencial vai ser máxima, né? Que vai ser igual à energia mecânica. Então perceba que aqui na barra de energia cinética eu percebo que eu não tenho nada. Aqui na barra da energia potencial ela vai ser máxima e a energia mecânica, né, a energia total, vai ser proveniente apenas aqui da energia potencial elástica. Tá? Perceba aqui, já adiantando, que a energia total sempre tem que permanecer constante, né? Em todos os casos. Aqui é o caso que a mola, né, o sistema massa-mola, está passando aqui pelo seu ponto de equilíbrio. Isso ocorre num período sobre 4. Nessa posição x é igual a zero, a velocidade vai ser máxima. Se a velocidade é máxima, perceba que a energia cinética aqui na barra já vai ser máxima, né? E se a velocidade é máxima, significa que também que nesse ponto de equilíbrio eu não tenho energia potencial elástica. Então aqui eu não tenho nenhuma energia potencial elástica, então a energia total é proveniente apenas da energia cinética. Aqui é uma situação que eu tenho a máxima compressão. Se eu tenho a máxima compressão, a energia cinética vai ser zero, a energia potencial elástica vai ser máxima. Tá?
Aqui está passando novamente pelo ponto de equilíbrio, então eu tenho energia cinética máxima. E aqui ele volta completando o ciclo, né? E aqui eu tenho uma energia potencial, então, máxima, né? Uma vez que nesse ponto de máxima compressão, eu tenho uma velocidade instantânea lá igual a zero. Então, a energia cinética vai ser igual a zero. E aqui só mostrando uma situação intermediária, né? Numa situação intermediária, eu vou ter uma contribuição de energia cinética, uma contribuição de energia potencial, e obviamente a soma das duas, né? Tem que ser igual à energia total, tá? Então aqui seria uma representação pictórica, né, do que está acontecendo. E podemos obter a velocidade, né, numa posição arbitrária daquele sistema, né, massa-mola oscilando, expressando, né, através da energia total do sistema para aquela posição. Então tem aqui a energia total, vai ser igual à soma, né, da energia cinética com a potencial. Então eu sei que a soma disso tem que ser igual a meio de mv ao quadrado mais meio de kx ao quadrado. Isso igual a meio de k amplitude ao quadrado. Muito bem. Então é só isolar aqui a velocidade, né, se eu quero encontrar a velocidade. Então eu sei que a velocidade vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de k sobre m, e isso multiplicado por a ao quadrado menos x ao quadrado. Como k sobre m é a frequência angular, eu também posso expressar a velocidade por mais ou menos frequência angular raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, ao olhar essa equação, eu posso, primeiro, né, verificar se ela está condizente ou não com a nossa teoria. Então, vamos pensar o seguinte, em que situação que essa velocidade seria máxima? Tá? Essa velocidade vai ser máxima quando esse meu x aqui for igual a zero. Né? Se esse x aqui meu for igual a zero, eu vou ter o máximo valor, que seria aqui a amplitude ao quadrado. Tá? Então, de fato, em que situação que eu tenho a velocidade máxima? É quando ela está passando pela posição de equilíbrio. E, ao passar pela posição de equilíbrio, esse meu x é igual a zero. Tá? Então, muito bem. Em que situação que eu teria uma velocidade igual a zero? Eu teria uma velocidade nula, né? Seria naqueles extremos, né? Onde eu tenho a mola totalmente comprimida ou tenho a mola totalmente distendida. Então, naquela situação, eu tenho uma energia potencial máxima, mas uma velocidade mínima. Então, eu teria que situação? Quando eu tenho uma amplitude, né? Quando aquele x fosse mais ou menos a. Aqui tendo mais ou menos a, né? Aqui, por exemplo, se fosse a, aqui ficaria igual a zero, né? Consequentemente, eu teria uma velocidade igual a zero. Então, seria naquela situação que está máxima, tenho a máxima compressão ou a máxima distensão daquela mola. Aqui novamente o simulador do FET, aqui do sistema massa-mola, onde a gente vai verificar aqui a questão da energia. E nesse sistema massa-mola, no caso aqui, ele na vertical, né? Ao contrário do caso horizontal, que na horizontal só tinha uma energia potencial. Tá? Nesse que seria a energia potencial da mola, né? Tá? Agora, nesse caso aqui, eu vou ter mais do que uma energia potencial. Eu vou ter a energia elástica, né? Que seria da mola, mas também vou ter a energia potencial gravitacional. Ok? Então aqui, só para você mostrar para vocês, tá? Então aqui, primeira coisa, aqui em damping você deixa igual a zero, né? A não existência, porque senão ele seria um sistema amortecido. Tá? Então ele ia perder por atrito, por alguma outra coisa a mais. Mas então aqui eu vou colocar aqui como zero. Agora perceba, aqui eu não estou em movimento não, tá? Mas só para vocês perceberem, olha só, conforme eu vou esticando, aqui no nível inferior eu teria como aqui, né? Teria altura zero. Então, aqui nessa posição, perceba que eu teria energia potencial gravitacional, né? Aqui, energia potencial gravitacional, elástica. A térmica seria por atrito, aqui tem energia cinética, aqui energia total, tá? Então, vamos lá. Conforme eu vou abaixando, né, esse sistema massa-mola, perceba que a potencial gravitacional vai ficando próxima de zero, tá? E a elástica, conforme, por causa que a mola está bem distendida, ela vai ser máxima, tá? Ok. Então, aqui só para vocês perceberem que agora tem duas potenciais. Tem a potencial gravitacional e a potencial elástica.
uma gravitacional aqui eu vou ter, né? Por causa que esse sistema está oscilando para cima e para baixo. Situação aqui eu não tinha, no caso, horizontal, né? Então não teria potencial gravitacional. Nesse caso eu já possuo, tá? E agora eu vou colocar essa mola parada. Aqui eu vou deixar aqui estática, né? Vou soltar ela aqui de uma posição em qualquer, tá? Agora eu solto aqui esse sistema para oscilar. Agora, uma vez que ele está em movimento, eu também vou ter, além da potencial gravitacional, a potencial elástica, eu também vou ter uma energia cinética, tá? Agora eu vou colocar isso aqui para trabalhar em passo a passo. Então, essa energia cinética, ela vai ser máxima, né, quando a sua velocidade for máxima. E essa velocidade é máxima quando ele está no seu ponto de equilíbrio, tá? E obviamente que essa energia cinética ela vai ser mínima a partir do momento que a velocidade for igual a zero, né? Que vai ser aonde? Que onde vai ser aqui onde tem a amplitude máxima, né? Onde tem a máxima distensão ou a máxima compressão. Quando tem a máxima, por exemplo, compressão ou distensão, né? A sua energia cinética vai ser mínima e a contribuição para a energia total vai ser proveniente apenas da energia potencial gravitacional e elástica. Tá? Agora, também perceba que sempre quando tem uma contribuição da energia cinética, né, as energias potenciais eventualmente até podem diminuir, mas a sua energia total do sistema ele permanece a mesma, né? Que a gente já tinha visto que a energia total é a soma das energias cinéticas e das potenciais. Tá? Então, perceba, embora a cinética, a gravitacional e a potencial elásticas mudem, né, a energia total, né, a energia mecânica total do sistema, ele permanece o mesmo. Nesse exercício, né, é dito o seguinte: um carrinho de 500 gramas ou de 0,500 kg, conectado a uma mola leve com constante força de 20 Nm por metro, oscila em um trilho de ar horizontal sem atrito. Então, é para se fazer as seguintes coisas. Letra A. Calcule a velocidade máxima do carrinho, se a amplitude do movimento é de 3 centímetros. No item B, qual a velocidade do carrinho quando a posição é de 2 centímetros. No item C, para computar as energias cinéticas e potenciais do sistema, quando a posição do carrinho é de 2 centímetros. E no item D, o carrinho, nesse exemplo, né, ele poderia ter sido posto em movimento, liberando do repouso em 3 centímetros. Ok. E se o carrinho, né, fosse liberado da mesma posição, mas com velocidade inicial de menos 0,100 metros por segundo? Quais seriam as novas amplitudes e velocidade máxima do carrinho? Então aqui começamos a nossa resolução do problema, onde aqui eu coloquei a figura com os dados principais, né? Que a massa era de 500 gramas, a amplitude de 3 centímetros e a constante da mola de 20 newtons por metro. Muito bem. Então aqui no item A, calcule a velocidade máxima do carrinho se a amplitude do movimento é de 3 centímetros. Ok, eu sei que a velocidade máxima, né? Então ela vai ser quando o x for igual a zero, né? Ou seja, quando estiver passando pelo seu ponto de equilíbrio. E nesse instante, né, a minha energia total do sistema vai ser apenas a energia cinética. Então eu posso fazer aquela igualdade, né, que é a energia total de meio de k ao quadrado, pelo fato de eu vou ter uma velocidade máxima nesse ponto de equilíbrio, tá? Então eu tenho a minha energia potencial elástica igual a zero, então minha energia mecânica total vai ser igual à energia cinética. Então eu tenho lá meio de k ao quadrado, que vai ser igual a meio de mv ao quadrado, sendo que essa velocidade é a velocidade máxima, tá? Então agora aqui eu só tenho que isolar essa minha velocidade. Então eu tenho que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de k sobre m, e isso multiplicado por a. Eu já tenho o valor de k, já tenho o valor da massa, né? A amplitude foi me dada, que é de 3 centímetros. Então aqui eu faço a substituição, né? E aí eu vou obter finalmente que a velocidade máxima vai ser igual a 0,190 metros por segundo. Ok, agora ele está me pedindo qual é a velocidade do carrinho
quando a posição é de 2 centímetros, tá? Então perceba, ele já não está mais lá na sua amplitude máxima, mas está numa posição aqui igual a 2 centímetros, tá? Então isso a gente viu que, olha, eu posso obter usando a equação da energia mecânica total e as suas contribuições, né? Provenientes da energia cinética e potencial. Então eu sei que a energia mecânica total vai ser igual a meio de K vezes A ao quadrado. Então isso tem que ser igual a quem? A meio de mv ao quadrado mais meio de kx ao quadrado. A energia cinética e a energia potencial. Tá? Ok. Nesse caso, eu só tenho que isolar novamente a questão da velocidade. Ao isolar esse termo, eu vou encontrar que a velocidade vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de k sobre m, e isso multiplicado por a ao quadrado menos x ao quadrado. Novamente, eu já tenho todos esses valores, né? Esses parâmetros. Então, é só uma questão de substituir. A amplitude era de 3 centímetros, né? A posição que eu queria saber era de 2 centímetros, a velocidade nessa posição. Então, vou encontrar finalmente que a velocidade vai ser igual a mais ou menos 0,141 metros por segundo. Tá? Só lembrando, né, só fazendo uma ressalva, que esse mais ou menos, né, eles indicam, né, que poderia, tá, essa partícula está se movimentando ou para a esquerda ou para a direita, né? Ou poderia ir para a direita ou para a esquerda. Então, por isso que eu coloquei esse mais ou menos, tá? Então, dependendo da situação, como que ele estivesse movimentando, né, em relação àquele ponto, ele pode ter valores positivos ou negativos dessa velocidade. Mas se você quiser simplesmente saber a velocidade em módulo, né, então eu teria que essa velocidade é igual a 0,141 metros por segundo. No item C, é pedido, né, para você computar as energias cinéticas e potenciais do sistema quanto à posição do carrinho é de 2 centímetros. Muito bem, então no caso da energia cinética, né, vai ser igual a meio de mv ao quadrado. No item anterior, no item B, eu já descobri qual seria aquela velocidade quando o carrinho passa pela posição de 2 centímetros, né? Na posição de 2 centímetros. Consequentemente, é só fazer a substituição. Então, quando, tá, o carrinho estiver passando, né, o bloquinho estiver passando na posição de 2 centímetros, eu sei que a velocidade é 0,141 metros por segundo, então é só fazer a substituição. A massa eu só possuo, então eu vou encontrar que essa minha energia cinética ela é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Tá? Já a energia potencial vai ser igual a meio de kx ao quadrado. K eu já tenho, posição que eu quero saber, né, de 2 centímetros. Então é só fazer a substituição. E aí vou encontrar que a energia potencial vai ser igual a 4,0 vezes 10 a menos 3 joules. Não foi solicitado, em todo caso, né? Se você quiser saber qual é a energia mecânica total, é só somar, né, as contribuições da energia cinética e da energia potencial naquele instante. Então, somando aqui as duas, né, então eu vou encontrar que a energia mecânica total, né, a energia total do sistema, vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 3 joules. E esse valor deve ser o mesmo, né, para qualquer posição desse carrinho. Já no item D, né, então eu teria uma situação que o carrinho seria liberado na mesma posição, ou seja, na posição de 0,03 metros ou de 3 centímetros, mas ao invés de eu soltar ele do repouso, tá, eu solto ele já com uma velocidade inicial de menos 0,100 metros por segundo. E aí ele está sendo solicitado, né, para você determinar as novas amplitudes e a velocidade máxima desse carrinho. Então, essa resolução ela é muito similar daquela que a gente já obteve no vídeo anterior, tá? Do segundo vídeo. Então, é uma resolução bastante similar. Só que agora eu vou usar as considerações de energia. E vocês podem perceber que usando as considerações de energia é mais fácil de se encontrar a solução para esse problema, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar a amplitude, mas para encontrar a amplitude, então eu vou primeiro calcular a energia total do sistema quando eu tenho um tempo igual a zero, tá? Naquele tempo igual a zero. Então aqui eu tenho a energia, tá? Total, vai ser a soma das energias cinéticas e a potencial, e isso tem que ser igual a meio de k ao quadrado, tudo bem. Então primeiro vamos fazer aqui.
Então eu sei que a minha energia total vai ser meio de mv ao quadrado mais meio de kx ao quadrado, tá? Então a contribuição da energia cinética e da potencial. Muito bem, então aqui é só fazer a substituição, né, dos valores. Então aqui eu tenho meio, aqui eu tenho a massa do bloco, aqui a velocidade inicial do sistema, tá? Aqui novamente aqui eu tenho a constante da mola e aqui a posição do qual eu a soltei, né? Então ao fazer essa substituição, eu vou encontrar que essa minha energia mecânica total, essa minha energia total, é de 1,15 vezes 10 elevado a menos 2 joules, tá? Ok. Agora, isso daqui ele tem que ser igual a quem? A minha energia mecânica total, que é dada por meio de K amplitude ao quadrado, tá? Então, eu vou encontrar que a minha energia total agora, né, vai ser isso daqui, que vai ser igual a meio de K ao quadrado. Agora, se eu quero encontrar a amplitude, é só isolar o A, né, que eu vou encontrar que a amplitude vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia total dividido por K, sendo que essa minha energia total, né, é igual a 1,15 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Sendo assim, eu já tenho aqui a constante da mola, né? Então, ao fazer essa substituição, vou encontrar que a minha amplitude ele vai ser igual a 0,0339 metros, tá? Então, essa amplitude vai ser de 3 centímetros e 39, tá? Aqui, continuando o item, né? Agora para calcular a velocidade máxima do carrinho. A velocidade máxima do carrinho vai ocorrer quando ele está passando pelo ponto de equilíbrio, né? Onde ele vai ter a sua velocidade máxima e, consequentemente, eu tenho a energia cinética máxima. Então, eu tenho aqui que, ao passar pelo ponto de equilíbrio, eu tenho a energia mecânica total, ele vai ser igual à energia cinética, né? Que vai ser, então, a meio de mv ao quadrado. Aqui, então, eu vou isolar essa minha velocidade máxima. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a energia total, dividido pela massa. A energia total, a gente já obteve na primeira parte desse item, né, no slide anterior, que é igual a 1,15 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Então, faço a substituição, eu já sei a massa do bloco, então eu vou saber que a velocidade máxima que esse bloco vai atingir lá no seu ponto de equilíbrio vai ser igual a 0,214 metros por segundo. E a gente pode ver, né, que tanto a amplitude e a velocidade máxima são maiores que aqueles valores anteriores, né? Isso porque naquele caso anterior, né, dos itens A, B e C, né, o carrinho parte do repouso. Já nesse item D, né, a velocidade inicial em tempo t igual a zero, e já tinha uma velocidade inicial, que é de menos 0,100 metros por segundo. Os osciladores harmônicos simples são bons modelos para uma ampla variedade de fenômenos, inclusive, né, na questão do fenômeno molecular. Então, por exemplo, se os átomos das moléculas não sofrerem muitos movimentos, né, não se movimentar muito, as forças, né, entre eles podem ser modeladas como se houvessem molas, né, entre os átomos. E a energia potencial, tá, que atua de forma nesse sistema, ele vai ser semelhante àquele do harmônico simples. Então aqui, né, aqui seria a questão real, né, nessa curva alaranjada, e aqui nessa linha tracejada seria do sistema harmônico simples. Então, para algumas situações onde ela está se movimento pouco, tá? Então seria esse R aqui com uma movimentação pequena, nesse pedaço, nesse interim, ele se comportaria com um movimento harmônico simples. Obviamente, aqui é numa situação restrita, mas já começa a ser um modelo, né, no qual você poderia trabalhar. Ok, e também na questão do movimento harmônico simples, do oscilador harmônico simples, ele pode ser aplicado em uma série de situações, tá? Então, desde você verificar um bang jump, ao tocar um instrumento musical, porque você tem a corda vibrando, ou você tem o tambor, tá? Por exemplo, ele vibrando para cima e para baixo. Você tem a luz emitida por um laser também, que são pulsos, tá? Então, você teria uma série de situações que você poderia aplicar o oscilador harmônico simples. Na próxima semana a gente vai ver a questão de pêndulos, tá? Pêndulos simples, pêndulos físicos, pêndulos de torção. Então a gente vai continuar estudando um pouco sobre osciladores harmônicos.